Qual foi a história dentro da oncologia que mais mexeu com você? Qual foi, enfim, o contexto, enfim, a história do paciente que mais cutucou? Ana Carolina. Olha, essa que eu falei pra vocês desse paciente da UTI, que foi o meu primeiro paciente, assim, que gerou muito impacto na minha vida, mas eu acho que também tem uma outra, que é um paciente jovem também. Ele é filho de uma das colaboradoras do hospital que eu trabalho. 19 anos, recém-iniciado na faculdade de fisioterapia. Descobriu um glioblastoma. Puta que pariu. Tumor neurológico, assim, merda. E, sabe assim, menino bonito, novo, jogava basquete, começando a faculdade. E de repente ele não conseguia mexer mais. Assim, tipo, nada, não movimentava. O glioblastoma é muito ingrato. Muito, 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 muito. E assim, ele ficou meses entubado. E eu peguei ele entubado já. Eu já conheci ele entubado. E eu falo demais, né? E eu falo, inclusive, com os pacientes que não falam comigo. Então, eu entrava para atender ele na UTI e eu, tipo, dava bom dia e conversava e pegava na mão e fazia todo o atendimento conversando com ele. Coisas aleatórias, tipo, da faculdade, do basquete, enfim, coisas que eu nem sei o que eu tava falando e eu ficava falando com ele. E aí, na época da residência, final de semana que eu não tava trabalhando, a gente ia de folga, eu fui para São João, voltei. Segunda-feira eu entrei na UTI e ele tava estubado. E aí eu fui só na porta, no box, assim, que era a UTI de box fechado. E aí eu abri a porta, assim, o vidro, e ele tava de costas pra porta, virado pra frente, assim, com a mãe dele na frente. E aí tava visita e tal. Eu falei, depois eu volto. Ele virou, assim, pra trás. Aí ele falou assim, fez assim pra mim. Aí eu entrei. Aí ele segurou na minha mão e ele falou, você falava comigo. É muito foda, né? Eu lembro de você. Ele quase falou, você não parava de falar. Você não calava a boca aqui. E aí, tipo, eu botei ele de... E ele tinha 1,97 m. Caraca, velho. Tipo, 3 de mim, o menino. Eu botei ele de pé um dia na UTI. No braço, assim, porque ele não tinha força. Ele ficou, acho que... Eu não lembro quanto tempo ele ficou entubado, mas ele não tinha força real, assim. E foi assim, acho que mais de um mês que eu fiquei lá com ele, nessa reabilitação e tal. Só que não rolou, ele piorou de novo e acabou evoluindo a óbito. Só que, cara, isso me marcou demais, assim. Tanto pela história, pelo histórico, pelas características da pessoa, assim, em si. Sabe? Todo o apego que eu desenvolvi nessa coisa. O fato dele ter reconhecido a minha voz, cara, foi um negócio que tipo assim, que ninguém sabia. Ele não abriu o olho quando ele estava entubado. Ele não tinha nenhuma reação. Ele não tinha reflexo de tosse. E ele me escutava. E ele me reconheceu a minha voz. Fez a diferença na vida dele. Sim. Conversando mesmo, sem esperar uma resposta. E aí, quando ele faleceu, a mãe dele trabalha ainda no hospital. Um dia, assim, umas 2 semanas depois eu encontrei com ela no corredor. E aí ela me abraçou, ela falou, cara, ele gostava tanto de você. Você foi tão importante. Eu acho que eu nunca chorei tanto naquele hospital. Igual esse dia. E é isso que eu falo, sabe? Foi muito triste ver como evoluiu essa história. Mas foi tão bom, porque eu dei o meu melhor pra ele. E ele recebeu. E foi bom, e foi positivo. Então, não foi uma perda, sabe? Foi de certa forma, até onde eu pude, foi uma vitória. Então, eu acho que é isso. Que foda. Não, e assim, o que as pessoas têm que entender, assim, é oferecer a melhor vida que a gente pode para o paciente naquela condição que eles têm. Não quer dizer que eu vou tirar ele dali, vou fazer um milagre e tirar ele de dentro do hospital. Mas eu dei a melhor vida que eu podia para ele, fazendo o melhor que eu tinha. Então, é isso. É isso. Que história do caralho. Então, quando as pessoas me falam assim, tem que ter um psicológico muito forte. Não. Você tem que ser muito bom. Você não precisa ter um psicológico forte. Você tem que ser bom. Você tem que dar o seu melhor todos os dias. Porque aí o que acontecer vai dar tudo certo. Cuida do seu psicológico. Quando Sim. eu trabalhava com onco, eu me sentia cuidado. Você sai cada dia mais fortalecido ali de dentro, cara. É uma coisa absurda, assim.
Eu tenho histórias assim de muito carinho na época. Tem outras histórias com vários pacientes. Acho que um dia a gente vai poder bater um papo sobre isso. E das histórias de maior interação, de maior relação que eu tenho, com maior carinho, são com pacientes oncológicos. Histórias bem legais, assim, bem bonitas. Nem todas com sucesso esperado, como Sim. a gente fala. Mas um sucesso muito grande aqui dentro fez bastante diferença. É por isso que eu fiz essa pergunta para você.